E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Campos. Estou gravando uma série de vídeos para ensinar você a trabalhar com crianças pequenas com matemática. Você não precisa seguir vídeo por vídeo, os vídeos não estão numa ordem consecutiva. Hoje eu vou continuar com o assunto de conjuntos, só que conectando isso com letras. Olha só o que você pode fazer com a criança pequena. Lembra que eu falei que conjuntos servem para ajudar a gente a discernir naturezas? É isso que acontece na cabeça da criança. Lembra que eu falei que ela enxerga uma coisa, a mente dela coloca dentro de um conjunto. Aí ela conhece outra coisa, no caso aqui letras, que são coisas afins. Quando ela conhece a segunda coisa, a terceira coisa que é afim com a primeira, com a anterior, a mente dela acaba fazendo isso aqui. Então nós precisamos fazer vários exercícios introdutórios antes de ensinar necessariamente aquela técnica matemática com a criança, entende? Então o exercício que eu te proponho é o seguinte: você vai desenhar um círculo, que é um conjunto. Isso você está desenhando para a criança. E você vai colocar uma letra lá. Se ela conhecer, ótimo. Se não, você primeiro apresenta as letras, que vai ser melhor. Então você vai dizer que a letra está guardada nesse conjunto, nessa casa, nessa gaveta, nesse círculo, ok? Depois você vai fazer outro círculo, que é um guardatório, e vai colocar uma letra, por exemplo, a letra O. E aí, eu sugiro que você use lápis de cor, né? Você pega outra cor, e aí você vai, ó, cada uma está na sua casa. Agora, elas estão dentro da mesma casa, porque o que elas têm em comum? São letras e são vogais. Se a criança não souber o que é uma vogal, não tem importância, mas eu espero que ela já saiba o que é letra para fazer esse exercício. E aí você vai aqui, ó, você aponta para o A, pede para ela escrever, ou você mesmo escreve, aponta para o O, agora que estão juntos, e aí você vai ler foneticamente A, O, que é assim, né? Um exercício fonético, se você conhece. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer com outros. Você vai fazer agora com outras letras, vai fazer a mesma coisa. Então você vai lá. Vou explicar o fundamento disso para você, tá bom? Se você não entende de fonologia. Aí você tem aqui a letra E na sua casinha. Na outra casinha você vai ter aqui a letra I. E aí você vai, né, de preferência com outra cor, dizer que as duas são letras, que as duas são parentes, que as duas são irmãs, o que você quiser. E aí você vai circulá-las. Agora elas pertencem à mesma família. Agora elas têm alguma coisa em comum. E aí você vai lá. I. Você tem que apontar no momento que você escreve. E na hora de ler você tem que sustentar a vogal. I. Ok? Vamos fazer a mesma coisa com as outras vogais. É muito simples. Vamos lá. Pegar a cor azul aqui. Aí você coloca o aqui. E o A. E você vai. Pega outra cor. Pode ser qualquer cor, tá? Aí você tem que estar sempre falando para ela que quando você faz isso, está circulando todas juntas, colocando todas dentro da mesma casa, significa que elas são parentes, que elas são irmãs, que elas têm alguma coisa em comum, tá certo? Porque aí você vai dar a ideia de conjunto e não apenas trabalhar conjunto e fazer com que ela aprenda uma técnica sem saber o motivo, tá certo? E aí você vai lá, o sempre da esquerda para a direita, né? A. Você vai apontando e escrevendo, e na hora de recitar para ela, você tem que apontar e demorar em cada vogal, ó. A, e sem parar. No final do vídeo eu vou explicar qual que é o fundamento de fonologia, apesar de eu estar ensinando matemática, tá bom? Aí você vai fazer isso aqui com outra letra, por exemplo, o I. I. O. E aí você vai pegar lá uma cor, vai falar que as duas são letras. Com criança, você repete, repete, repete. Sabe até quando? Até o infinito. É assim. Você
tem que repetir de maneira lúdica, tá? A memória dela é volátil, beleza? Você vai repetindo, é assim. Aí você vai lá, as duas são letras, as duas são parentes, são irmãs, agora estão dentro da mesma casa, estão morando juntas, então vamos lá, vamos juntá-las. E, ó, né? E aí você vai, e, ó, sem parar, tá certo? Eu vou fazer só mais uma vez e vou explicar o fundamento disso. Vamos lá, agora digamos que você comece com a letra E, e olha só qual letra que eu vou escrever aqui, ó. U. Beleza. Então vamos aqui, ó. Agora elas estão dentro da mesma casa, certo? Elas são afins, elas são irmãs, elas são parentes. Agora eu posso juntá-las. E, U. Ah, mas é eu, é eu. Tá entendendo? Esses são exercícios introdutórios, parecem bobos, mas são esses exercícios que fazem a criança entender o porquê das coisas, e depois que ela tiver o porquê na cabeça delas, lá na frente ela não vai ficar insegura, ela vai às vezes até entender o exercício, não vai entender na hora o porquê, mas lá dentro da cabeça dela tudo vai estar tranquilo, ela não vai entrar em pânico como acontece, e em pânico como acontece com as pessoas em geral, né? Estão nas aulas de matemática. Então olha só, primeira coisa, por que é importante unir matemática com fonologia, com alfabetização, com letramento? O cérebro da criança pequena é muito ativo, ela aprende tudo. Se você está ensinando numerização, que é algo abstrato, também ensine o letramento, que também tem uma carga alta de abstração, e a criança aprende. Então é melhor você juntar as duas coisas num menor intervalo de tempo do que você ensinar numerização no momento, acabar a numerização, você ensinar letramento, experiência própria, e funciona, tá certo? Então, segunda coisa que eu falei que ia explicar aqui é o fundamento da fonologia, né? Então, tudo no letramento começa pelo som, embora seja aula de matemática. Então, quando você está juntando letras, assim, ó, ai, não é bom que você pare. A, I. Se você fizer isso, você vai estar entrando sem perceber no método silábico, que é um método que separa sílabas, e ele vai separando com pausas, e aí a criança tem dificuldade mais tarde em ler encontros de consoantes, como o F e o L juntos, porque ela se acostuma a colocar uma vogal em cada sílaba. É basicamente isso. A nossa aula é de matemática. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido a natureza do conjunto. Parece exercício simples, é simples, mas é fundamental. Então a gente tem que iniciar a numerização com a criança, explicando as coisas fundamentais, onde ela capte o sentido e faça algum exercício técnico. É assim que se caminha em matemática, vagarosamente, passo a passo, para a criança, para que ela não chegue ali no 8º, 9º ano, como está acontecendo, sem saber nada e sem entender o porquê de nada, e colocando o Brasil na última posição em matemática, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Assista os outros vídeos, que eu vou ensinar você a numerizar uma criança propriamente, tá certo? Até a próxima!